Ajustando aqui. Fala galera, é isso aí. Vamos entrando, daqui a pouco live. Hoje a nossa convidada, como eu prometi semana passada, é a pastora Adriana Pinheiro, líder da Regar, líder mundial de artes. Vai estar com a gente aí. Importante aí, galera, show de bola. Fala, Diogo, mano, quanto tempo, velho. Show de bola ver você aqui. É bom que não começou ainda, que eu vou ajustando aqui meu esquema. Olha aí a Ana, a Jana. Galera, lembrando aí a liderança da Regar Brasil. Você recebeu lá no seu WhatsApp um link da reunião que nós teremos hoje às 23 horas. É isso aí, hoje 23 horas. Reunião dos facilitadores da Regar, e você que vai estar aqui na nossa live vai entender por que a nossa reunião teve que ser hoje e também a urgência disso tudo, né? Nós temos o jejum de amanhã que vai acontecer no Brasil, que foi proclamado, foi orado, pedido, e o presidente da nação, Jair Messias Bolsonaro, foi sensível à voz do Espírito Santo através dos líderes da Igreja de Cristo no Brasil. E, na verdade, nós, graças a Deus, vamos viver algo inimaginável na nossa história, né? Nós acabamos do conselho aqui da rede, nós recebemos um dos vídeos editados e a gente está entrando nessa reunião. Verdade, eu estou aqui me controlando, eu estou com nó na garganta porque a gente estava chorando agora. Nós estamos na garganta. Você vai escrevendo aí. Quem não tem o link da reunião aí, o Flavinho está aqui com a gente. O Flavinho e o Alan, eles vão estar tomando nota aí de tudo que está rolando aí. Beleza? Vamos esquentando aí, galera. Vamos deixando a galera entrar. Eu sei que nossa ideia não é competir com outros cultos ou outras lives. Nossa ideia aqui é que já há 2 sábados, esse é o terceiro, nós da Regar Brasil decidimos fazer algumas lives, e a Regar em outros lugares do mundo também estão desenvolvendo lives aí ao longo da semana. Nós vamos falar sobre um movimento super mega blaster oficial e importante nos nossos dias. Tá bom, Vivian, vou mandar para você, o Flavinho vai mandar, a Viviane, para você o link. Fala, Josi, que tá chegando com a gente. Ó, o Flavinho entrou. Oi, Nath. Flavinho, a Viviane mandou aí em cima que não tem o link da reunião de 23 horas. Manda para ela aí. Fala, Lucas. Lucas está nos Estados Unidos, Regar Estados Unidos, está de plantão. Fala, Fabrício, quanto tempo, tudo bom? Entrou a Kelly também. Quem é da rede sabe, né? Hoje tem. O pessoal da Ciunidança aí, Pri, como é que tá? Fala, Jadson. Como é que tá aí, galera? É isso aí. Depois, no final, quando a gente falar mais sobre o Worship Day aí, nós vamos ter aqui a equipe que tá trabalhando. Gemima, quanto tempo! Gemima, aquela da equipe da Thaís aí também, de Belo Horizonte. Ê, povo lindo. Tamo junto, mano. Vai chamando a galera aí que a live hoje tá literalmente pesada. Tamo aqui com o Noruega também. Ei, tá o Worship Day aí se misturando já com a gente aqui. Vamos que vamos. É isso aí. Fala, Bibi! Frank. Ô, Frank, a gente precisa marcar uma conversa, né? Só em live a gente se vê. Cara, que legal, quanta gente. Bom, oi pastora, você chegou aqui, eu tava fazendo um esquenta, eu dei um oizinho para você, agora eu vou convidar a pastora Adriana para estar com a gente aqui. Aí, Raica. Eu já vou mandar uma mensagem aqui, pedir ajuda pro Flavinho, meu brother, ele vai mandar uma mensagem lá pros meus discípulos do Tribos que ainda não entraram, que tem que entrar. Beleza? Aí Camaçari tá com a gente aqui. Vai falando aí sua cidade, vai falando o seu estado, vai falando o país da onde você tá.
que a gente vai entrando na conversa, todo mundo junto aqui. Ok? Fala, Bruninha! É isso aí. Flavinho, manda uma mensagem pro meu povo lá. Rio de Janeiro ligado. Ê, São Gonçalo, brabo, hein? Aí que tá bom, terra boa. Serra no Espírito Santo, nós temos Belém do Pará, nós temos Campos de Goytacazes, Goiânia, Ribeirão Pires, Praia Grande, Belo Horizonte. Fala, Thaís! É isso aí. Roraima, é verdade, Nath. Roraima. Nós temos também aqui Recife, porque o Josi mata com a gente. E Salvador, Bahia. Bárbara. Olá, Bárbara, hermanita. Como estás? Bárbara está com a gente lá na Argentina. Nosotros tenemos hermanos argentinos com nosotros acá. Sim, Dourados. Fala, pastor Raul, meu parceiro. Como é que você tá? Tamo junto na missão. Morro da Fumaça, Santa Catarina. É isso aí, a galera tá entrando aí, vamos esquentando essa live que vai ser pesada, como a galera diz aí nesse lance. Tem mais gente entrando aqui, vamos bombar. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe, viu? Uma honra ter conhecido você e agora caminhar junto com você. Tamo junto. Opa! Yolanda, desde Bolívia, está con nosotros, sí. Un saludo de Brasil. Un saludo de Brasil para ustedes. De Regar Brasil para ustedes. Nosotros, de mi equipo, estivemos en Bolivia, en Cochabamba. Uma cidade muito bonita, muito linda. Sim? Tem mais gente entrando aí. Vamos lá, vou mandar o convite para a pastora Adriana, sem mais demoras aqui, para a gente fazer essa live bombar. Já mandei o convite aí. Tem que saber se eu sei mandar o convite. Ah, é. Tava em dúvida, pastor, que eu também não sabia mandar o convite. Estamos aqui. Legal. Pastor, eu estava aqui recebendo a galera, tá entrando mais gente aqui. Agora, ó, o Ney, de Feira de Santana, esposo da Jamila. Agora começa a entrar os filhotes, ó. Ó, o Grayson. Não entra não pra ver, viu? Meu parceirão aí. Pastora, gente. Seu pai tá aqui? Aí, ó, as letrinhas. Ô, gente, isso é uma honra. Isso é uma honra. José. Ah, seu Anchieta. É. Seu Anchieta é parceiro de jornada. Pastor, eu estava aqui um pouquinho antes da gente começar essa live, comentando como nós temos... Agora nós já estamos com a live já mais internacional. Tem o pessoal dos Estados Unidos, Noruega, Bolívia, Argentina. Mas eu estava compartilhando um pouco sobre o vídeo que há 5 minutos atrás você postou lá no grupo do conselho. E nós todos começamos a chorar, né? Só mandava mensagem com a voz embargada, porque o que o Brasil está vivendo hoje é ímpar, né, pastora? É um momento que eu me sinto muito privilegiada de viver para ver. Mas a gente não pode se esquecer dos profetas que dobraram o joelho aí e oraram e jejuaram por anos a fio, enquanto muitos de nós ainda nem havia conhecido Jesus. Alguns aqui, às vezes, nem tinham nascido ainda. Eles já estavam orando e jejuando para ver e viver esse momento. Várias denominações, os pastores estão unidos no jejum que vai acontecer. Eu fiquei impressionado porque você, a pastora, sabe, a caminhada é longa e muitos ali a gente conheceu ou encontrou, ou pelo menos sabe quem é pela notoriedade do ministério. E a edição, nós somos artistas, a gente presta atenção nos detalhes. E a edição parece que foi combinado e a gente sabe que não, porque cada vídeo foi lançado numa plataforma da própria denominação ali. E isso também é lindo de ver, que Deus moveu o céu de uma forma tão poderosa que não tinha ali quem era de Cefas, quem era de Paulo, todos de Cristo, né? Aliás, nós estamos vivendo um momento que, assim, nós estamos vivendo exatamente aquele versículo que fala que algumas pessoas não perceberiam o momento que nós estamos vivendo. E outras saberiam exatamente qual é o time. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltasse, nós estaríamos como nos dias de Noé, casando, dando-nos em casamento, ou seja, vivendo a nossa vida normal. Alguns perceberiam,
outros não. E seria também como nos dias de Ló. Mesma coisa, a gente continua com a nossa vida. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, porque é um momento, queridos, que muitos pais na fé, eu acredito que gostariam de estar vivendo e vendo o que eu creio que nós ainda vamos ver. Porque Como isso diz, é o anúncio do avivamento. como diz em Hebreus 11, né, pastora? Muitos plantaram a promessa através da fé e não viram. E a nossa geração é privilegiada de viver esse momento. É importante a gente lembrar isso, que a pastora Adriana está falando aqui, gente, é para nós aprendermos a honrar. A gente não chegou aqui com porta aberta para dançar em púlpito, e nós estamos aqui com uma pessoa que fez parte dessa história, né? Vocês pensam que a gente é tudo velho, mas não é, que a gente começou cedo. A gente não é isso. Bom, a gente não, você é garotão, né? Obrigado pelo garotão. Muito Tá tempo. vendo? Mas é importante, pastora, porque eu tenho visto muito isso, e a gente tem comentado isso nas equipes, com as equipes do Brasil, em alguns lugares que a gente tem ido até fora, que para muitos hoje é normal. Você, não, mas demorou, eles tinham que se juntar para jejuar. Não, dança na igreja. Mas não sabem que era uma mata fechada, que era um caminho que não tinha nem perspectiva de que isso acontecesse. O apóstolo Paulo de Tarso, na nossa reunião essa semana, disse uma coisa que eu achei muito rema nas nossas vidas. Deus nos congregou. Quando Deus fechou a gente em casa, ele nos congregou, ele obrigou a que todos nós estivéssemos congregados. E assim, tanto esse jejum quanto que a gente já vai falar do Worship Day, se deu numa velocidade que a gente não imaginava. As coisas estão... Acho que nunca mais vão ser as mesmas. Até mesmo para nós que trabalhamos com arte, com eventos, com mobilização de pessoas. As coisas estão muito mais rápidas. É claro que aquilo que nasce em Deus, ele mesmo se encarrega de aglutinar, né? Mas nós estamos vivendo coisas que eu não... Assim, é claro que a gente almeja ver, mas na gíria, eu vou dizer, não dá nem para acreditar. Verdade. Pastor, a gente conversou essa semana e ministrando com algumas equipes aqui, eu falei de uma palavra e eu creio que a gente pode... essa palavra ela vai impulsionar a gente para o nosso assunto, que é o Worship Day. No livro de Daniel, capítulo 1, quando Daniel fala com Aspenaz, que é o mordomo-chefe de Nabucodonosor, ele se propõe a um jejum. E ele já coloca, estudando esse texto é muito engraçado, porque ele coloca os amigos dele, e no texto não fala se ele perguntou para os caras ou não. Os caras entraram porque Daniel teve uma iniciativa. Eu sei que eles entendiam que Daniel era um homem de Deus, por isso também toparam. E depois, a Bíblia fala que eles se tornaram 10 vezes mais sábios, mais inteligentes, mais bonitos, né? Bem, aparência física, saúde, do que todos os magos e videntes. Mas a Daniel foi dado uma unção a mais, uma unção especial de interpretação, uma unção de visão e de discernimento. Eu dei essa palavra, falei essa palavra sobre sua vida, mas impulsionando você como a pessoa que Deus escolheu para colocar o Brasil como um Daniel para as nações. Porque eu creio que o jejum sendo amanhã e o que nós vamos falar do Worship Day, que vai ser na Páscoa, é totalmente um processo e uma linha do tempo. Né? Deus é o melhor roteirista da história. Ele fez uma linha do tempo sem que a gente combinasse nada. Então, pastor, eu queria que você compartilhasse um pouco da visão. Quando Deus falou com você em relação ao Worship Day. Para quem não sabe, o Worship Day já está nas redes sociais, aí nas mídias. É um movimento de adoração e intercessão mundial, onde nós convocamos os adoradores, os artistas cristãos, as pessoas que querem ter fé que Deus vai fazer, porque Deus vai pegar essas pessoas na onde elas estão nesses momentos, para no dia 10 estarmos juntos. Pastora, fala um pouco como Deus trouxe para você essa visão. Ok. Antes eu quero só fazer um comentário, né? O privilégio é a gente ser comparado com os grandes homens de Deus que a Bíblia relata, né? E hoje hoje eu estava aqui na hora do almoço, aqui fazendo meu almoço aqui, pensando, né? Sabe que às vezes a gente pensa igualzinho Elias. A gente pensa, eu fiz isso, e eu fiz sozinho, eu fiz aquilo. Mas graças a Deus, sempre tem Deus que diz assim,
Tem só uns 7.000 com você. Tem só uns 10 Verdade, mil pastor. com você. E um privilégio que eu sinto, sabe, Guga? Eu vasculhando a rede esses dias. Hoje eu recebi um comunicado de um pessoal que está fazendo um movimento em Jerusalém. Uau. É agora, 7 dias antes da Páscoa deles. E eles estão jejuando para preparar essa Páscoa, porque eles dizem que essa Páscoa vai ser diferente de todas as outras. Qual é o decreto deles? O mesmo que o do Worship Day. Maranata, vem Senhor Jesus. É Os isso aí. judeus messiânicos. Uau. Então, você percebe que o Espírito não está falando com vocêzinho, sozinho. O Espírito Sim, está falando com 10 mil, é com 7 mil. Ele está levantando a noiva. Meus irmãos, é verdade. um privilégio a gente viver isso. É um privilégio. É do maior ao menor, é daquele que converteu agora, é daquele que é mestre na palavra, que está ali para ensinar, dirigir o povo de Deus. Deus está falando nesses dias. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Uma coisa que eu achei bem interessante, antes de entrar no Worship Day, né? Sim, sim. Nós postamos o jejum, hoje bem cedo, ontem à noite, não me lembro. Eu pedi o pessoal das nossas redes sociais para postar o jejum na nossa rede social. Uhum. E algumas pessoas nos atacaram, falaram que era politicagem. E eu quase não me manifesto com relação à política, porque Uhum. dentro da companhia mesmo nós temos pessoas que pensam de todas as maneiras. A gente tem esquerdista, a gente tem de direita, a gente tem de centro e tem aqueles que não gostam de política, né? Pronto. Então a gente fala qual é a nossa opinião, mas a gente se respeita e a gente sabe que o que nos une é maior do que as nossas ideologias, né? Mas as pessoas começaram a nos atacar. E eu, então, não disse nada a público, mas nós falamos entre nós em equipe. E eu disse, olha, poderia ser qualquer presidente. Sim. Poderia ser um presidente de direita, de esquerda, um de centrão. Poderia ser alguém que eu goste, alguém que eu não gosto. A Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Quem convocou o jejum foi o apóstolo Luiz Hermínio. E ele pediu ao chefe maior da nação que convocasse a igreja. Então, queridos, a nossa função é orar e jejuar. A nossa função é dobrar o nosso joelho e pedir pela nossa nação. Amém? Amém. É um cumprimento de uma palavra, né, pastora? Isso excede qualquer pensamento político, partidário ou até nosso, porque é um princípio bíblico, tanto da autoridade quanto um cumprimento. Nós estamos vivendo nos nossos dias uma coisa que aconteceu na Bíblia. E isso já seria um grande motivo para nós nos engajarmos amanhã. Pois é. Amanhã é um dia muito especial na nossa nação. Muito. Independente do seu credo, independente até da sua religião. O apóstolo Luiz Hermínio convocou até aquele que não crê para jejuar. Porque se você for olhar lá no livro de Jonas, os reis naquela época, eu acho que nem Deus eles criam. Sim. Mas eles ouviram a voz do apóstolo, do profeta Jonas, e convocaram todo o povo para jejuar. Por isso, Deus poupou o país deles, a cidade deles, né? Então, sim, eu gostaria só de deixar essa palavra, porque é um tempo muito precioso que nós estamos vivendo. E nós não podemos perder essa oportunidade que Deus está nos dando por causa de posicionamentos ideológicos. Nós temos que agir pelo Espírito Santo. Então, não podemos perder. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus e nos submeter ao que o Espírito está soprando sobre a nossa nação. Exato. Né? Não vai ter voto nisso. Vai ter uma nação que vive princípio, ela prospera por si só. Não independe de quem está lá. Né? A Bíblia nos ensina isso. Isso. Bom, vamos falar do Worship Day, né? Senão não dá tempo. Vamos lá que... Não, vamos embora que eu estou empolgado. Na verdade, nós estamos ligados 24 horas já. Eu já vou fazer quase 48 aqui. Mas amém, amém. Bom, olha só. O Worship Day, na verdade, é um movimento que nasceu sem nós sabermos. Foi uma semente que Deus plantou no nosso coração há uns 3 anos atrás, se não me engano, quando a gente estava naquela reunião em São Paulo. Lembra, Guga? Com a liderança da Regar? Lembro, lá em São José, que a gente falou das luzinhas no globo, a gente não entendia nada, mas vamos que vamos.
Deus nos deu uma visão, uma Foi. visão, não dessas visões espirituais, não, mas Deus nos trouxe uma visão, como se nós estivéssemos fora do globo, olhando para o planeta, e a gente via, então, uma luz em cada planeta. E, aliás, já estou falando dos planetas, né? Uma luz em cada... Calma. E nós, como Conselho Nacional, nós entendemos que o que Deus queria de nós, como rede global, era que nós plantássemos, então, uma pessoa, uma luz, uma pessoa cheia do Espírito Santo em cada país da Terra para manifestar a vida de Cristo. E dentro da nossa missão, que é a adoração criativa em cima dos 4 pilares, nós poderíamos contribuir com isso. Sim. Então, nós norteamos todo o trabalho da rede em cima desse vislumbre de ter uma luz em cada parte do globo. A partir disso, é claro que nós começamos a desenvolver outros projetos, mas um projeto grande foi nascendo no nosso coração. Em dezembro desse ano, Deus trouxe esse projeto ao meu coração. Deus colocou esse desejo no meu coração, mas eu não compreendi claramente qual era a estratégia de Deus. Então, como que a gente poderia executar aquilo? Em janeiro, nós começamos a orar e tal. Em janeiro, Deus falou comigo novamente. Eu comentei com algumas pessoas, comentei com a Luciana, comentei com o nosso pessoal, comentei com a liderança da Regar, mas a gente não sabia exatamente como que a gente ia fazer esse movimento que Deus havia colocado no meu coração. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de botar a lãzinha, virar a lãzinha, né? Bem Gideão. E aí tá, veio o coronavírus. O coronavírus trouxe todo mundo de volta para casa. Quer dizer, desculpa, vou reformular. Veio o coronavírus. Deus usou essa situação para trazer todos nós de volta para casa. Verdade. Como nós estamos em casa, o mundo inteiro está em casa, eu entendi o que Deus tinha me dado. Deu uma Então, pausa aqui, mas já volto. Algo muito inusitado, né? Uhum. Porque, depois eu vou explicar o que é, mas eu preciso explicar isso para saber como nasceu. Vamos lá. O que aconteceu foi que todos começaram a fazer movimento. Não se dobraram. Elias é um profeta qualquer, tá, irmãos? Assim que eu estou aqui conjecturando, ok? Uhum. Então, começaram a fazer movimento de todo tipo. E eu pensei, será que é para fazer agora? E aí, Deus trouxe uma palavra no meu coração. Eu te dei uma data, eu te dei um modelo. Se você não fizer nessa data, foi isso que Deus ministrou no meu coração. Não precisa fazer mais. Foi aí que eu procurei os loucos da Regar. Não é verdade? Verdade. Eu brinco com os meninos, mas é porque são loucos. Deus procura loucos para fazer algumas coisas, né? Na semana passada, nós procuramos os meninos na semana passada e dissemos, olha, está na hora, nós temos que fazer e nós temos 15 dias para isso acontecer. Então, irmãos, eu estou muito motivada, estou muito feliz com isso, porque em 3 dias de preparação, nós já somos 78 nações envolvidas nesse projeto. Então, só por isso, não tem como falar que isso não é de Deus. Porque Atualizando, 80. Tá quase 80 já, né? Não, já tá 80. Não deu tempo de subir lá porque a gente entrou na live. Pois é, olha só. Não tem possibilidade de uma pessoa ou uma rede reunir tantas nações assim em tão pouco tempo. Com certeza, Deus está nisso. O que é o Worship Day? Quer falar um pouco, Guga? Não, eu ia fazer essa pergunta. Muita gente tá, para não confundir, né, com o jejum, para a gente dar a dimensão, pastora, que o Worship Day irmãos, nos entendam, não é dimensão no sentido de mas para a gente entender que, para mim, o que foi mais impressionante na visão, para mim, foi a questão de os turnos serem divididos no mundo inteiro. Quando você estava passando a visão e a gente estava conversando como é que ia ser, eu parei aquele dia, a gente desligou, começou a contactar as pessoas. Uma hora eu parei, sentei, a Karina, minha esposa, perguntou assim, amor, o que aconteceu? Eu falei, eu estou impressionado. Ela falou, com o quê? Eu falei, como Deus faz as coisas.
Ela, por quê? Eu falei, porque como é que a gente organiza um turno de 24 horas com o mundo inteiro? Em 3 dias. Como é que isso... Pastora, foi o que mais me impressionou. A gente, no primeira metade de dia, nós tínhamos 20 nações. 20 engajadas já, pessoas que disseram, olha, estamos junto. Isso para mim foi muito impressionante. Privilégio fazer parte disso. Muito. O que seria importante agora, pastor, é você explicar que no dia 10, sexta-feira, quais são os atos que a gente vai ter, quais são as proclamações, quais são as direções, para ficar claro para o pessoal, porque tem muita gente que está aqui na live, depois você corre lá, nós abrimos um Instagram, um Facebook e um canal no YouTube para Worship Movement. O pessoal está escrevendo aqui, muita gente está postando a hashtag, o Flavinho está escrevendo aqui, o Alan está escrevendo aqui. Para você ir com a gente lá, tem todas as explicações que nós vamos dar aqui. Então, dia 10 de abril, sexta-feira de Páscoa, nós vamos ter um período de oração, adoração. Vocês vão entender por que ele é 24 horas e ele é mundial. Pastora, vamos lá para as coisas que vão acontecer e como. Tá, primeiro vamos à estratégia. São 5 coisas, tá? Primeiro, coloque uma lâmpada na janela. Pode ser celular, pode ser vela, pode ser lanterna, pode ser o que você quiser, desde que brilhe, desde que ilumine. Porque nós somos a luz do mundo. Esse é o símbolo do nosso movimento, certo? 8 horas da noite. Coloque uma lâmpada na janela. Segundo, são 5. Segundo, arrependa-se, clame a Deus por misericórdia, faça orações a favor do nosso país, da nossa cidade, da sua família e de você, a respeito de si mesmo, né? Então, a primeira parte é uma parte de arrependimento, de clamor, de súplica. 3, adore o Senhor. A adoração, ela estabelece tronos, ela exalta o nome de Deus e ela atrai a glória de Deus. Onde houverem 2 ou mais reunidos adorando ao Senhor, ali ele estaria. Amém. O Senhor habita no meio dos louvores. Terceiro, ministre a ceia com as pessoas que estiverem ali, a sua família. Esta ceia é uma ceia de salvação, é uma ceia de comunhão. Você pode partir o pão, você pode consagrar ali o vinho. Tome ali, de acordo com a visão da sua igreja. E 5, tem a nossa declaração, o nosso decreto. Clame em alta voz, 3, 4 vezes. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Isso é muito importante. Amém. Porque primeiro, o Espírito e a noiva dizem vem. Só depois o noivo responde, venho. Eis que venho sem demora. Vamos lá, galera, recapitulando. Acendeu uma luz na janela, na varanda, na porta de casa, simbolizando que nós somos a luz do mundo, porque nós temos a luz dentro de nós. E aí a gente completa a visão do globo com as luzes aqui, para você que ouviu a profecia, ouviu a reunião que a gente teve lá 3 anos atrás, como Deus está cumprindo isso agora. Você vai ter um momento de arrependimento, de clamor pela sua nação. Estamos aqui com Bolívia, Argentina, Noruega. Então, ore pela sua nação, clame pela sua nação, pela sua família. Aí nós vamos fazer uma ceia de salvação. Não esquece, ó, ceia de salvação, proclamando, né, quem usa vinho, quem usa suco de uva, quem usa matzá, quem usa pão, asmo, quem usa... Fica à vontade. Segundo a sua visão, o importante é você ter esse momento de comunhão. Dentro daquilo que Deus está movendo aí já na sua igreja, debaixo da sua liderança. Nós temos a nossa declaração, que é Maranata, vem Senhor Jesus. Então, eu até faço um apelo aqui para os irmãos. Quando a pastora falou 3, 4 vezes, me veio na hora a palavra do profeta Eliseu. Clama 5, 6, para a gente não ficar só com 3. Não custa nada, irmão. Clamar de 3, 6 não vai ficar mais caro. Vamos clamar para que realmente essa palavra de Apocalipse se cumpra. Porque o noivo veio depois que a noiva clamou. Então nós, cheios do Espírito, que é a luz, vamos clamar. Vem, Maranata, vem Jesus. E aí o texto é, eis que venho sem demora. E o Senhor vai olhar pela nossa nação. Esqueci alguma coisa, pastora?
É só importante que a gente use as nossas redes sociais para poder divulgar isso. É só você usar a nossa hashtag. Por quê? Não há no nosso coração nenhum interesse em aglutinar vocês num lugar só para a gente fazer ali 24 horas de adoração. As 24 horas de adoração, ela deve ser feita na sua rede. Você vai passar para nós vamos reportar isso no YouTube do movimento, no Instagram do movimento, para que você saiba o que está acontecendo, que hora o Japão está adorando, que hora a Noruega está adorando, que hora é a adoração da Argentina. Então, lá vai ser um ponto onde nós vamos nos reportar. Então, você precisa nos ajudar, entrar no nosso Instagram, dar lá um clique, curtir, começar a nos seguir. Você precisa entrar no YouTube, isso é muito importante, porque nós abrimos o YouTube ontem. Sim. Né? Então, nós precisamos ter pelo menos 1000 pessoas para que nós possamos fazer as nossas ao vivo e transmitir, porque nós pretendemos transmitir e repassar para vocês o que está acontecendo em cada local do mundo. Uhum. Para isso que vai servir as redes do Worship Day. Mas para a adoração, é a sua rede social. Às 8 horas, você faz aí a sua selfie, você faz a sua gravação, ou você faz uma live e você pode, então, exteriorizar ao mundo o seu amor ao Senhor. Então, é muito importante que faça isso. Nós temos 2 hashtags que o pessoal está colocando aí. Hashtag Worship Day 2020 e hashtag Worship Day Movement, tá? As 2 hashtags vão impulsionar você para estar com a gente lá. Pastora, como é que vai funcionar os turnos? 24 horas de adoração, cada nação tem que período, qual é o horário? Posso fazer mais? Tenho que fazer só o período certo? Fala sobre isso pra gente. Tá. O Worship Day, ele é o dia de adoração. Ou seja, você tem todo o dia 10 para você fazer a sua adoração. Isso aí é livre, você pode usar a sua rede social para fazer, inclusive, 12 horas, 24 horas, 3 horas de adoração, do jeito que você quiser. Mas, desde que às 8 horas da noite do seu país, você faça tudo isso que nós te pedimos. Acenda uma luz, sim, clame ao Senhor, declare em alta voz, adore o Senhor e depois tome a ceia com a sua família. Aí, nós vamos caracterizar a nossa unidade. Mas tem pessoas que vão fazer turnos de adoração nas suas redes durante o dia. Então, se você tem uma equipe de dança, por favor, você pode fazer isso com a sua equipe de dança. Faça turnos de adoração. Muitas equipes nos Estados Unidos vão fazer isso. Né? Uhum. Se você é músico, você pode tirar um tempo e fazer um acústico e adorar ao Senhor. Se você quiser se reunir com outros músicos, como nós estamos reunidos aqui, eu em Goiânia e o Gustavo lá em Praia Grande, você pode fazer isso e compartilhar com outras pessoas. Nós precisamos levantar um trono de adoração. Nós vamos começar pela Groenlândia. É lá que só lá nas terras geladas. Tá vendo? Quando na Groenlândia for 8 horas da noite, aqui para nós é 5 horas da manhã no Brasil. Mas 8 horas da noite a Groenlândia começa e aí o fuso, ele vai passando. Ele vai passando pelo... como... Deixa eu te dar um exemplo que eu tenho certeza que você vai compreender. Sabe quando nós temos a virada do ano? Que no jornal o pessoal fala assim, na Austrália já é ano novo. E aí, para nós, o ano novo só vai chegar depois de algumas horas? É isso que vai acontecer. Cada hora vai ter um país chegando às 8 horas. E isso vai desencadear uma adoração contínua de 24 horas. Agora, vou te falar uma coisa. Nós do Rema aqui em Goiânia, nós vamos fazer 24 horas de adoração. Sim. Nós vamos fazer. Entendeu? Sim. É uma opção nossa. Mas 8 horas, nós vamos fazer isso nas nossas casas. Não. Você vai fazer o mesmo, se você quiser. Nós aqui, por exemplo, nós aqui já estamos... Nós vamos fazer 12 horas. Uhum. E nós estamos tentando juntar uma galera da nossa região, que aí cada um vai assumindo mais um turno e a gente pode fazer por região 24 horas. Sim. Porque o importante é nós adorarmos. Então, pessoal, olha só. Para a gente entender, todo horário
alto, todo horário de pico, é 20 horas de cada país dentro do fuso horário do mundo. Então, o sol nasce na Groenlândia. Então, eles começam 8 horas. Para nós aqui é 5 da manhã. Mas aí tá indo. 8 horas, aí vem Groenlândia, aí vem os países da Ásia ali, tem o Havaí, aí nós vamos vindo. E esse relógio vai completar. Então, oficialmente, cada país tem a obrigação de fazer o seu turno por 1 hora, das 8 às 9. Das 8 às 9. Para que o outro país pegue o turno. Mas nós não estamos aqui dizendo que é só esse horário. Nós estamos incentivando. Ao Brasil, uma coisa que a gente conversou, nós vamos fazer o ato 8 horas no horário de Brasília. Sim. Para as outras regiões, eu sei que no Norte e Nordeste nós temos fuso horário. Então, para vocês saberem, é 8 horas do horário de Brasília aqui no Brasil será o nosso. Outra coisa só que o Alan pediu para eu lembrar é que você pode nos ajudar também trocando a capa do seu Facebook. Você vai lá no Facebook do Worship Movement ou você vai lá no Worship Day, lá no da Regar, e lá eles vão disponibilizar a imagem para você trocar a capa do seu Facebook até sexta-feira para você ajudar a gente a divulgar, fora as repostagens das nossas redes sociais. Pastor, uma outra coisa que acho que o pessoal fica sempre perguntando, né? É só dia 10? É dia 10? O que eu posso fazer mais? Poxa, na minha casa, eu posso usar bandeira? Eu já ouvi diversas perguntas nesse sentido. Como é que a gente faz? Como é que vai ser a liberdade? Como é que a gente... A adoração é livre. Como você adora o Senhor? É com danças? Você glorifica o Senhor pintando seus quadros? Uau. Você adora o Senhor orando? É na liberdade que o Espírito te deu. Porque o maior nível de adoração não é o que você faz, é onde você vai. O maior nível de adoração era quando o sacerdote entrava no templo e se colocava diante de Deus. Então, desde que você adore, você pode usar todos os elementos que Deus te der, certo? Amém. Show. Agora, tem uma coisa assim que eu queria pedir muito para você. Nos Vamos lá. ajude a levantar o maior número de pessoas. Existem algumas nações que ainda não tem ninguém. Verdade. Então, se você conhece... eu conheço uma família na Austrália. Nós já temos alguém na Austrália, mas quanto mais pessoas na Austrália nós alcançarmos, melhor. Então, nós não queremos que você passe isso para nós. Tipo assim, então eu vou passar para a Regar vai entrar em contato. Não, esse evento é seu. Você vai fazer isso. Olha, tem pastores de igrejas muito grandes que estão conosco, que eu já falei para eles, eu falei, o evento é seu. O evento é seu. Quer um exemplo? Você viu o vídeo, nós vamos postar lá na nossa rede, né, Guga? O vídeo do movimento de jejum que vai ter amanhã, né? Sim. Na Regar Brasil vai estar lá postado. De todas as grandes denominações. Acho que nem todas, mas de uma grande maioria. Então, eles não combinaram nada. Um é pentecostal, o outro é tradicional. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, mas o que une é maior, certo? Uhum. Então, eles tomaram o jejum para si. Sabe quem foi que convocou o jejum de amanhã? Foi o apóstolo Luiz Hermínio. Eu tenho o vídeo dele, hoje nós até postamos o vídeo dele. Sim, eu assisti essa palavra. Sim, mas o que acontece? O apóstolo Luiz Hermínio convocou, o presidente foi lá, acatou a palavra dele e decretou o jejum. Todas as demais igrejas disseram, esse jejum é da igreja e nós vamos fazer. Então, é o que você vai fazer. Esse movimento, ele não é da Regar. Tá, é seu esse movimento, porque o Espírito Santo habita em você. Então, por favor, ligue para os seus contatos. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, ligue para os seus contatos. Coloque depois as pessoas em contato conosco através das redes sociais, do nosso Instagram, do nosso YouTube. O nosso YouTube precisa ter pelo menos 1000 pessoas, senão a gente não consegue transmitir. Então, pessoal, assim, rapidinho. Pessoal, desafio então, Regar Brasil, os outros países que estão com a gente aqui, 1000 pessoas até amanhã, tá? Acho que a gente consegue aqui. Nós temos um número de pessoas que...
Não, eles têm uma plataforma e a gente vai conseguir. Amanhã, então, o desafio nosso, 1.000 pessoas no canal do YouTube do Worship Day, tá? Então tá aqui o nosso desafio. Pastora, tem aqui também, chegou a Babs da Inglaterra aqui com a gente. O Alan e o Flavinho, para quem quiser, tá disponibilizando aqui o WhatsApp para quem tiver mais dúvida. Pastor, em quais idiomas nós temos o material para o pessoal que é de fora do Brasil ou que conhece uma outra nação lá para a gente poder divulgar? Nós temos português, inglês, francês e espanhol, até agora, tá? Uau. A gente precisaria de alguém para traduzir para a língua... alguma asiática, língua, né? Ou japonês, ou coreano. Ou mandarim, né? Eu sei que eles falam inglês, né? A gente Sim. pode alcançá-los pelo inglês. Mas se nós tivermos um material em coreano ou em japonês, eu acho que seria bem legal. Só que nós não temos acesso a alguém que fale fluente essa linguagem. Então, se você tiver, por favor, coloque em contato com a gente, com o Alan. Né, Alan? Coloque em contato aí para a gente poder agilizar essa questão. E árabe também seria interessante, né? Nós conseguimos hoje com o nosso poliglota lá, ele vai fazer algumas coisas em hebraico, principais, e nós temos também o alemão aí. Pastor, acho que deu uma caída aí, mas eu continuo aqui. Então você, desafios que nós temos aqui enquanto isso. Bombar o canal do YouTube da Regar, você vai lá agora no canal do YouTube da Regar, não, do Worship Day, você vai lá agora e você vai espalhar para o máximo de pessoas possíveis. Nós temos que ter 1.000 pessoas no Worship. Segunda coisa que eu vou chamar aqui a pastora Adriana. A pastora Luciana disse que o pastor Azaf... Verdade, pastora Luciana, o pastor Azaf tem contato no mundo árabe também. E outra coisa é a galera do japonês aí. Se alguém conhece algum amigo japonês, alguém que está morando lá, eu pensando nisso agora aqui, me veio uns nomes na mente. Acabando aqui, a gente vai correr com isso. Beleza? Flavinho, quanto tempo eu tenho aí para a live? Manda para mim aqui escrito. Galera, eu vou tentar restabelecer o contato com a pastora Adriana aqui para a gente continuar, tá? Então, vamos lá, foco nos desafios. Tudo isso que nós dissemos está descrito no material, tá? Tudo isso que nós dissemos aqui está descrito no material. Então, o material que você recebe, os posts, valeu, Flávio, os posts que estão lá, eles estão nos 4 idiomas, nós vamos multiplicar esses idiomas para mais idiomas e também nós vamos conseguir explicar para você todos os 5 passos que a pastora Adriana falou, todas as diretrizes que vão acontecer no Worship Day. Preciso aí dos meus brothers para ver o que aconteceu com a pastora Adriana. O link dela caiu, mas eu não vi ela entrando de novo aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um contato aqui. Boa, Grayson, em italiano. Tá? Vou fazer um contato aqui com a pastora Luciana para a gente seguir na visão do Worship Day. Galera, é isso aí. O lance aqui é esse, é a gente bombar o Worship Day. Nós temos 5 dias para isso e nós contamos com vocês. Nós sabemos que Deus escolheu a nossa nação. E agora é hora de nós podermos retribuir a muitas nações que vieram aqui pregar, a nações que não têm oportunidade, a liberdade do evangelho que nós temos. Eu não posso falar aqui algumas, nem nomes, nem nada, mas existem nações fechadas, muitas delas estão participando com a gente, porque o ato de acender uma luz na porta da casa não denuncia ninguém. O ato de ter uma refeição à mesa não denuncia ninguém. Então, nas nossas nações fechadas, também tem pessoas. Pastora Lu, oi. Eu estava falando aqui exatamente sobre a nossa postura com as nações fechadas em relação ao Worship Day, que nossas diretrizes não ferem nenhum e não põem nenhum missionário em perigo. Eu queria que você falasse um pouco, você teve uma conversa com o pessoal de longe ontem, você até ligou para uma menina e era de madrugada lá, você estava de dia aqui. Compartilha com a gente como é que tem sido isso, assim, esse momento de que a gente tá entorpecido com o que Deus está fazendo. Exatamente.
Bom, eu estou maravilhada com o que Deus está fazendo. Só pode ser algo muito de Deus. Em 3 dias a gente conseguir quase 80 nações, né? E contactar. E sempre que a gente compartilha com as pessoas falam, olha, oração, Verdade. intercessão, arrependimento, é isso que Deus quer de nós, estou dentro. Então, assim, ontem eu contactei, né, nas Filipinas, hoje eu estive falando com a Rose Rivera, que essa irmã é uma líder de dança, que tem uma rede muito grande de adoradores que trabalha ali nas Filipinas, né? E ela falou, olha, nesse dia eu já estou trabalhando um movimento de levante a bandeira do Senhor, eles fazem adoração e ministram com bandeiras. Uau! E ela falou assim, eu vou juntar com o evento de vocês, porque isso é de Deus, né? Então, Uau. eles vão fazer pela manhã esse evento e nós vamos fazer o nosso pela noite e eles vão fazer conosco também. Então, nós vamos ajudar deles. Assim, o que a gente tem falado... Hoje eu falei com o pastor Azaf Borba, acabei de falar com ele. Ele ficou muito empolgado também, muito tocado por isso que está acontecendo. E ele falou, olha, Lu, eu vou contactar porque ele tem uma rede de adoradores, de ministros que trabalham ali no Oriente Médio, né? Sim. No mundo árabe. E ele falou, olha, vou gravar o vídeo, vou contactar os irmãos do mundo árabe. Então, para mim, isso é mover de Deus. Então, eu estou muito feliz de poder ver isso, né? De poder participar disso. E o que a gente tem falado para os irmãos da igreja perseguida, que você faça essa ação de forma segura, você sabe o que é seguro para você. Essa ação, ela se resume em adorar ao Senhor, orar ao Senhor, celebrar a Páscoa, né, a ceia, que antecede, né, o domingo da Páscoa. Sim. Então, veja a melhor maneira que você pode fazer essa ação. Então, é isso que a gente tem orientado as pessoas. Tem, por exemplo, famílias que somente uma pessoa é cristã daquela família. Então, essa pessoa vai observar a maneira que ela consegue, dentro da sua realidade, de forma segura, ministrar ao Senhor. Porque o nosso objetivo, ele é espiritual. Sim. Né? Nós vamos espiritualmente mover os céus na nossa fé por causa dessa unidade. Porque nós entendemos na palavra de Deus, lá em João 17, que o que Deus quer de nós é que nós sejamos um. Sejamos um. Verdade. Né? Então, nós vamos estar sendo um à distância. E Lu, assim, a pastora Adriana trouxe uma direção, né? Pra gente fazer esse, mas eu vou confidenciar aqui na live pra galera que a Lu, já na primeira reunião, falou pra gente orar, pra ver o que Deus tinha com isso. E, assim, a gente tá louco para acabar a quarentena, que eu também só tenho uma graça lá, e a gente meio que abraçou a ideia. Irmãos, depois que acabar, a gente podia fazer um na rua, né? Puxa, ia ser um negócio sobrenatural também, né? A gente conseguir juntar as nações, você ter uma expressão de arte. E para isso, né, Lu, eu vejo que Deus escolheu a linguagem da arte, porque até para isso, até se fosse nas ruas, seria uma coisa em muitos países que passaria despercebido, mas seria um ato de adoração, não é verdade? A linguagem da arte universal, ela pode transpassar essas barreiras. Sim, a arte, ela ultrapassa a barreira da língua, né? do verbal. A arte, ela une culturas, ela une gerações. Então, assim, é tremendo a gente poder entender que através da arte a gente entra de forma simbólica, trazendo a palavra de Deus, trazendo essa pregação, essa declaração, essa proclamação do reino de Deus. Então, é maravilhoso. Lu, brigadão, vou saindo aqui, nós está acabando nosso tempo aqui, tem 10 minutos, vou dar os avisos finais. E tamo junto, Worship Day 2020, hashtag, vamos lá. Beijão, Amém. Lu. Tchau, gente, Deus abençoe. É isso aí, galera. Continuando aqui os finalzinhos. Os finalmente. A P Maurício está aí, eu tenho 10 minutos. Fica aí. Fica aí que eu vou te chamar. Gente, o apóstolo Maurício está com a gente também. É um dos nossos difusores nessa campanha. Ele topou de primeira, já teve na nossa primeira reunião. Ele tem um alcance muito legal.
participei de um movimento com ele, eu sou suspeito porque a gente é brother. Tá falando aqui, começando a falar, P, do Avança Ajudar, porque a gente estava comentando com os nossos outros convidados, as pastoras que estavam aqui, como Deus foi fazendo um link das coisas, até o jejum ser amanhã no Brasil, para que um dia mundial de adoração fosse uma semana depois, foi profético. AP, fala um pouco pra gente aí dessa visão profética que não nasceu hoje. Isso mesmo, Guga. Bom, galera, que bom estar junto. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí, Guga, o privilégio. Obrigado, pessoal da rede. Eu creio, Guga, que nós estamos vivendo um unir de forças. Eu creio que as vozes proféticas em torno do globo se uniram num só propósito. Nós, Brasil, estamos respondendo a nosso chamado. Né? Deus juntou o Brasil de um jeito e misturou todas as nações aqui dentro e temos que responder isso. E muito bacana poder ver como as profecias, tanto do Chuck, do Davi e muitos outros homens de Deus que têm falado, estão se juntando para um dia muito bacana. Eu creio que dia 10 de abril vai ser um dia sem precedentes na história do mundo, porque nós não vamos estar na praça, nós não vamos estar com uma banda, não vamos estar com um trio elétrico, mas todos, sejam quem tem milhões de seguidores ou quem tem meia dúzia de 2 ou 3, vai estar fazendo a mesma coisa, o mesmo impacto, adorando o Rei dos Reis, declarando Maranata, ele vem. É muito importante todo mundo se envolver nisso. AP, eu estava dizendo aqui que alguns movimentos, o Espírito de Deus já estava movendo. E falando do Avança, foi algo que a gente fez, começou pelo Sul, fizemos até o Mato Grosso do Sul, e a gente viu o próprio Senhor falando assim, calma, o desenho não é esse. E aí a gente vai culminar num dia mundial de adoração. Eu vejo Deus se movendo de uma forma tão profética nesse sentido, que quem não acordar agora no Brasil, passou o trem, né? Vai colher depois. Eu acredito que o texto bíblico é aquele de Ziclag, né? Os caras que ficarem segurando a mala vão receber o mesmo galardão. Mas eu acredito assim que a revelação profética que Deus tinha dado lá para o Davi, nós abraçamos, fomos juntos, foi muito bacana, mas ela era incompleta. Né? Uhum. E eu creio que Deus agora, nesse momento global, assim, uniu as visões e foi muito bacana porque a gente, de alguma maneira, correu alguns estados, né? Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fazendo um grito, né? Tipo, gente, Avança Ajudar, Páscoa 2020, o maior número de altares no Brasil, não importa. Né? E a gente estava olhando assim, né? E Deus falou, abre o olho. E sensacional. Deus assim, de maneira muito louca para unir as coisas. E, cara, vai ser muito bom. Eu tenho comentado com vários amigos. Ontem mesmo eu falava com o Chile e estou acionando alguns pastores do Chile que têm influência no Peru para fazer isso. Eu acho que vai ser muito bom. AP, a gente está falando aqui de Avança Ajudar, né? Lembrando, irmãos, que a tribo de Judá é a tribo dos adoradores, dos que são os tangedores. E não mais a convocação do Worship Day parte de nós, que somos os tangedores, no modo prático de dizer, né? Na frente da batalha ali, com os seus instrumentos, com sua dança. Então, uma coisa foi conectando a outra. Queria agradecer, AP, nosso tempo aqui está minguando, mas sua presença aqui foi top. Obrigado por aceitar o convite, por estar... Me perdoe o horário, Guga. Imagina, mano. Eu estava terminando todas as coisas das celebrações de amanhã, porque a galera acha que é super fácil. A gente entra aqui, tá tudo bem, mas tem uma série de materiais que a gente produz. E aí, na hora que eu vi a hora, eu falei, Benjamin do céu, olha que furo. Mas só falando desse negócio do Judá, o mundo parou. E o mundo, quando começar de novo, como está em Números capítulo 10, Judá vai à frente. Então, adoradores, vamos levantar nossas harpas, vamos levantar nossos sapatilhas, nossos tambores, vamos levantar nossos violões, guitarras, teclados, e cada um
seguindo o rumo que Deus tem, cada um fazendo do jeito que Deus quer. Conta aí com as nossas orações, Guga, tamo junto. Quando acabar, se der, dá uma ligadinha aí. Fechou, a gente conversa. Beijão, AP. Valeu. Tamo junto, beijão. É isso aí, galera. A gente está acabando a live aqui, tem alguns minutos. O Alan disse, salva, Guga. Já sou salvo em nome de Jesus, aleluia. Tô brincando, vou salvar a live. Já ativei lá o botãozinho. Tá bom? Então, beleza. Galera que tá aqui da Regar Brasil, 23 horas, nós temos uma reunião. 23 horas, nós temos uma reunião. Tá? Nossa reunião às 23 horas são com os facilitadores nacionais da Regar Brasil. Ok? Você já recebeu aí no seu estado, já recebeu. Se você não recebeu, você quer estar na reunião, ela vai ser pelo Zoom, ela cabe até 100 pessoas na sala. O Alan e o Flavinho passaram o contato deles aqui para vocês. Vocês podem entrar em contato, pode estar na reunião com a gente, não tem problema, porque a gente vai ali divulgar mais o Worship Day, apesar que os direcionamentos vão ser direto para os facilitadores da Regar, mas eu convido você a fazer parte com a gente. Vamos lembrar, @worshipday, tá? São as nossas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo. Vamos lá, hashtag Worship Day 2020 e Worship Day Movement, beleza? Tá? Tamo junto, galera, obrigado a participação aí, vários estados, várias nações com a gente aqui. Obrigado mais uma vez, pastora Adriana. Obrigado mais uma vez, pastora Luciana. Obrigado, apóstolo Maurício. Nota 1000. Valeu demais. Tem live da Regar essa semana? Tem. Pessoal, é o seguinte, para lembrar vocês, a partir de segunda-feira, todo dia, até o Worship Day, tem live da Regar. Todo dia, a partir de segunda-feira, tem live da Regar. E nessa segunda eu vou estar entrevistando a Bruna Couto Mofato, que é do Ministério Louvor na Terra, do evento Espada na Face. Você não pode perder, vai ser um papo super joia. Espero que você acompanhe com a gente aqui. Beleza? Valeu, galera. Worship Day, Regar, todo mundo junto. Foi!